Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meus inscritos. Boa tarde, os visitantes. Boa tarde para quem estiver ouvindo esse vídeo, né? Tá vendo essa revelação. Boa tarde para vocês aí. Então, hoje é segunda-feira, dia 22, segunda-feira de 2025, né? Agora já são 17h45 da tarde, finalzinho de tarde já. Vou contar mais uma revelação que eu tive, que eu tô adiando pra contar, mas realmente eu preciso contar, porque já era pra ter contado ela, e eu senti já de ter contado e não contei, fiquei enrolando. Mas hoje eu vou contar pra vocês, né, essa revelação, que também, como as outras, me chocou muito, porque eu tive uma próxima a outra, né, por esses dias, assim, foi muito pertinho demais essas revelações. Então, gente, eu sonhei que eu tava com o pessoal da igreja, né? Com o pessoal que a gente vai na igreja, inclusive hoje. Daí, nós estávamos em 5 pessoas, né? Eu, meu marido, a irmã da igreja e o marido dela, o pastor. E nós estávamos em 5 pessoas. Daí tinha mais gente, nós 4, deixa eu ver, ela, o marido e eu, e o meu marido tá 4, né? Então, nós estávamos em 5, mais a minha filha. Daí, então, 5 pessoas, exatamente isso. 5 pessoas. Daí, nós estávamos andando por um deserto grande, um deserto mesmo. Não sei por que nós estávamos naquele deserto, mas daquele deserto a gente já entrava em uma outra evolução, tipo, ela já entrava numa cidade que tinha muita gente, muitos carros. Saindo do deserto, eu entrava para essa cidade, tipo assim, como o trem se transportava para essa cidade, né? E, gente, que, assim, uma coisa muito horrível, triste, que aconteceu, assim, que eu só ficava olhando, assim, o que estava acontecendo, porque era muito triste. Assim, ó, na cidade, eu olhava assim, ficava olhando pra frente. Aí, de repente, do nada, assim, do nada mesmo, do nada, a cidade, de repente, a terra, né? Como eu tô vendo aqui agora, carro, terra, grama, árvores, casas, pessoas, né? Do nada a terra começava a engolir as pessoas, mas engolir de uma tal forma violenta. As pessoas estavam andando aqui, ó, porque ó, tem carro passando, né? Como no meu sonho, é igualzinho. Aí do nada a terra se abria e engolia esses carros, engolia as casas, gente. A terra estava tão furiosa com o povo da terra que ela engolia tudo. As árvores engolia, a terra engolia as árvores, a terra engolia os carros, a terra engolia as pessoas, inclusive nós que estávamos ali andando, ali naquela rua, como aqui, ó. Ó, tem pessoas andando aí, do nada a terra se abria e engolia tudo, gente. Eu fiquei tão assim, eu acordei tão apavorada, com tanto medo que fosse real, porque ali era tão real o que estava acontecendo, porque a terra estava furiosa, a terra como aqui, ó, grama, casas, carro, igualzinho como está aqui. Aí do nada a terra, ela puxava a pessoa para dentro, puxava os carros, engolia tudo. Aí isso demorou um tempão, assim, até a terra engolir tudo, mas ela engolia tudo, a terra não perdoava nada. Aí, olha só, daí eu tava ali andando, daí o pastor falou pra mim assim, começou a observar que tava acontecendo algo terrível, né? Ele falou, vamos correr, porque a terra tá engolindo tudo que ela vê pela frente. A terra tá furiosa, a terra tá braba. Daí eu falava, vamos correr mais lá pra cima. Tinha uma subidinha assim, né? A gente começava a subir. Falava, vamos subir, porque a terra tá engolindo tudo. E daí, nesse exato momento que a gente começava a correr, a gente não tinha força para correr, mas a gente tentava, né? Aí, nesse momento que eu estava correndo, eu olhava para trás. E quando eu olhava para trás,
a terra tinha engolido meu marido, por exemplo. Ele tava junto com nós, de repente, do nada, ela engoliu ele. Aí eu olhava pra trás, do nada, ela engoliu a minha filha. Engoliu. De uma forma tão violenta, tão tenebrosa, assim, que, nossa, só de lembrar, dá um arrepio. Ela engolia porque a terra tava muito, muito furiosa. A terra tava com muita raiva, sabe, de tudo que tinha em cima dela. E daí, a pastora, gente, a pastora e o pastor, exatamente, a terra não conseguiam engolir. Do nada nós conseguimos sair dali, só sobrou nós 3. Daí eu olhava assim para trás, o pastor e a pastora gritando: corre, corre, porque a terra tá engolindo tudo. Não dá mais tempo de salvar ninguém. Ele falava, inclusive eu falava: e Alexandre, corre lá pegar ela, não dá mais, a terra já tinha engolido ela também. E daí só sobrava nós 3. Eu, o pastor e a pastora. E esse mundo grande do jeito que é aqui, né, redondo, enorme, não sobrava nada, absolutamente nada, não tinha nada mais em cima da terra. Você olhava para a terra depois, aí quando ela engoliu tudo, as árvores, as casas, os carros, tudo que era bens materiais e as pessoas, daí eu olhava para o chão, eu só via cinzas e ossos humanos, porque a terra engoliu, mas os ossos das pessoas voltavam para cima, por cima da terra. Ela tipo cuspia de volta os ossos. Ela tinha comido as pessoas, tinha engolido, mas aí os ossos brotava do nada do chão, assim. Daí aquele deserto enorme, daí essa parte eu voltava pro deserto novamente, que era um deserto, muito deserto. E nesse deserto era onde eu conseguia ver todos os ossos das pessoas que a terra tinha engolido. Tudo, era milhões, bilhões de ossos humanos, né, por cima da terra, ossos secos, como tivesse acabado de queimar, mas não era queimado, estava engolido. Aí a terra devolvia esses ossos das pessoas para cima e eu via aquele parreiral de ossos, assim, de humanos, sabe, mas era muito osso. Aí eu, o pastor e a pastora estávamos andando e nós estávamos andando por cima daqueles ossos, que era uma sensação tão ruim assim ali no momento, uma sensação ruim, triste, né, de morte ali mesmo, sabe, porque não existia mais nada, só sobrava nós 3 e aquele monte de osso daí em cima da terra, mais nada. E aí falava: pronto, agora tudo acabou, não existe mais nada, agora o que vamos fazer? Não tem para onde ir. E nisso que eu começava a me preocupar ali, eu acordei, porque eu fiquei com tanto medo de ficar ali. E daí eu acordei. Aí eu acordei e daí o sonho acabou. Nossa, eu acordei com um aperto no coração, assim, sabe? Uma dor inexplicável, uma sensação terrível, de leveza nas pernas, porque a gente estava lá, a gente, né, assistiu tudo isso de pertinho, deu uma sensação muito ruim, eu acordei com uma sensação que tinha falecido alguém, tinha falecido as pessoas, né, da minha família, as pessoas da terra, parece que não tinha mais nada nessa terra. A sensação era a mesma, assim, durou assim alguns segundos, essa sensação ruim. E foi isso, eu acordei e aí o sonho acabou, né? Aí a revelação acabou. Daí, porque eu ficava com tanto desespero de ficar lá naquele lugar que não existia mais nada, que eu acordei. E é isso, gente. E eu já depois desse eu tive mais outro sonho, revelação, e alguns eu tô pulando, nem tô contando, mas eu tô tendo bastante. Eu sempre tive, desde criancinha, eu sempre tive esses sonhos de revelação, sempre sonhos assim subreais, assim, né, que você acorda com a mesma sensação que você tava naquele lugar. Eu desde criança tenho essas visões. Inclusive de várias coisas que eu não conto, porque as pessoas não acreditam, né? Fica duvidando da gente que, ai, você tá inventando tudo isso, mas eu não tô inventando. Eu vejo muita coisa que pessoas normais não vê. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu já vi, né,
como naquele outro sonho profético que eu contei, que Jesus me levou para, né, para conhecer o inferno. Eu vi, né, o próprio bicho feio lá do olho vermelho, né, e como eu já vi Jesus também. E aqui na terra real, assim, acordada, sem estar dormindo, eu já vi muita coisa. Às vezes eu vejo pessoa do nada, assim, sabe, passando. Às vezes eu não sou espírita, não peço para ver essas coisas, mas raramente eu escuto alguma coisa, eu vejo alguma coisa. Vou dar um exemplo, assim, por exemplo, que, eu nem lembro de tudo, mas tem coisas muito pesadas que eu não contei. Mas, assim, é surreal, assim, o que eu escutei já, né, do sobrenatural, assim, né, das coisas sobrenaturais. E a minha família não gosta que eu conto, porque eles têm medo, eles ficam apavorados, não acreditam que eu vejo essas coisas. Eu vejo muita coisa, tanto as coisas boas como as coisas ruins. E eu também sinto também, eu sinto e eu já consegui. Não, nem vou até para outro vídeo para contar, porque são coisas horríveis, né, que eu vi, assim, que eu senti já, que eu vi com os meus olhos, que pessoas não vê, sabe? Eu vou ter que preparar um vídeo só para contar essas coisas, porque é muita coisa. É muita coisa mesmo, é inacreditável, assim, as coisas que eu já vi. E eu continuo vendo até hoje, eu continuo vendo, e eu não sou espírita, não frequento a espiritualidade. Já me convidaram, eu não quis ir, porque, eu não queria mexer com essas coisas, mas as coisas eu consigo ver, assim, naturalmente, né? Eu não peço pra ver nada, não vou atrás de nada, e do nada, de repente, acontece algo estranho. Mas é isso, gente. Outro dia eu preparo um vídeo para contar sobre, né, as coisas que eu já vi, que eu já presenciei e que já aconteceu. Então, até mais, até o próximo vídeo. E eu preparo outro para contar, beleza? Então, tchau, gente. Até.